Olha o assunto que nós vamos tratar aqui e agora, pessoal. 10 igrejas devem 382 milhões de reais à União, quer dizer, devem ao governo federal. No caso, atualmente, presidente Bolsonaro, governo federal representado pelo presidente Bolsonaro. A União, 10 igrejas devem 382 milhões de reais, segundo o órgão oficial da Fazenda Nacional. Bora falar sobre isso? Será que é por isso que os políticos têm apoio de grandes líderes de igrejas, principalmente evangélicos? Bora falar sobre isso, bora pro vídeo. Você tem um dinheirinho para me emprestar? Será que se eu pegar um dinheirinho emprestado, ou pedir um dinheirinho emprestado por Valdomiro Santiago, ele me empresta? Ou Edir Macedo, ou R.R. Soares, ou Silas Malafaia, ou o apóstolo Estevão Hernandes, entre outros? Será que eles emprestam um dinheirinho para mim que eu estou precisando? Será que eles têm dinheiro? Nós vamos falar hoje sobre os 10 maiores inadimplentes com a União. Igrejas que devem muito dinheiro para o governo federal, para o brasileiro, para o povo brasileiro. Vamos ver aqui o que diz a matéria. Os 10 maiores inadimplentes com a União a desenvolver atividades religiosas, né? Eles desenvolvem atividades religiosas. Juntos, essas 10 maiores inadimplentes que devem dinheiro ao governo federal, à União, juntos eles devem 382 milhões e 300 mil reais aos cofres públicos, isso é, ao povo. Devem dinheiro ao povo. A maior parte dos débitos, preste bem atenção, são devidos pelas organizações religiosas e estão ligadas, essas dívidas, elas estão ligadas à contribuição previdenciária. Isso, previdência. Nossas igrejas devem previdência. Não é à toa que a previdência dizem que está com um rombo, né? Mas será que é certo as igrejas dever dinheiro? E agora? E aí o povo tem que pagar o dízimo e a oferta? Se não pagar o dízimo e a oferta, é errado. O povo tem que pagar o dízimo e a oferta. Mas aí as igrejas, as organizações religiosas ficam devendo. Que coisa contraditória, né, gente? Então, a maior parte dos débitos devidos pelas organizações religiosas estão ligados à contribuição previdenciária. Mas não é só isso não, vamos continuar que você vai entender outras dívidas que essas igrejas têm. Esse tributo da qual passam a ser definitivamente isentas após a sanção da Lei 14.057, publicada no Diário Oficial da segunda-feira do dia 14, essa matéria aqui é do dia 14 de setembro de 2020, final do ano passado, né? De 2020. Então, as igrejas com essa lei, elas ficaram isentas de pagar a previdência. Olha que beleza, né? As outras empresas têm que pagar a previdência, os outros empresários, né? Mas a igreja foi perdoada, então pode ficar isenta de pagar previdência, né? Contribuição previdenciária. Como é bom os governantes, né? Com as igrejas. A lista está presente no site da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, PGFN, que é a sigla, ligada ao Ministério da Economia, no site da Procuradoria, né? Então é oficial. A maior devedora
preste bem atenção, a maior devedora entre as entidades religiosas ativas é a Associação das Famílias para a Unificação e Paz Mundial do Brasil. É ligada à Igreja da Unificação do Reverendo sul-coreano Sun Myung Moon, já falecido em 2012. A associação cristã deve 99.200.000 reais à União, em débitos não especificados. A segunda lista, ou na verdade, o segundo lugar na lista que mais deve dinheiro, você vai ver ele junto com Bolsonaro agora. É a Igreja Mundial do Poder de Deus, fundada em 1998 pelo apóstolo Valdomiro Santiago, que você está vendo aí na foto, dando risada junto com Bolsonaro. Todo alegre, todo saltitante, com seu chapéu de 5.000 reais na cabeça, e o Bolsonaro também com um chapéu de vaqueiro, né, para dominar o gado, né, como diz, né, os políticos gostam de um gado, né, dominar um gado. Tá aí os dois todos sorridentes, enquanto o povo está na pobreza, na miséria, devendo também muito dinheiro, mas porque não tem emprego, né, não tem renda, então por isso que acaba ficando devendo, não consegue pagar as contas. O pastor Valdomiro Santiago, aí, o apóstolo Valdomiro Santiago, a igreja dele, né, deve 91.400.000 reais em débitos tributários, sendo que 55.500.000 reais desse total diz sobre pendências relativas à contribuição previdenciária. Então, a previdência lá na igreja do Valdomiro Santiago, a Igreja Mundial do Poder de Deus, devem 55.500.000 reais. A igreja do Santiago, Valdomiro Santiago, ainda consta como irregular em outras obrigações enquanto empresa. A Igreja Mundial deve, segundo o órgão aí da Fazenda, né, Nacional, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ela deve 5.900.000 reais em fundo de garantia por tempo de serviço, o famoso FGTS. Deve 5.900.000 reais de FGTS não recolhidos. Também deve 4.200.000 reais em multas trabalhistas não pagas. E 25.700.000 reais em débitos tributários não especificados. Isso é a igreja do apóstolo Valdomiro Santiago, que está em segundo lugar da igreja que mais deve no Brasil. O top 10 de desfalque aos cofres públicos conta também com a Igreja Internacional da Graça de Deus, do apóstolo R.R. Soares, que deve 37.800.000 reais. A Associação Vitória em Cristo deve 35.900.000 reais, do pastor Silas Malafaia. Igreja Renascer em Cristo deve 33.400.000 reais, do apóstolo Esther Fernandes. O Centro Islâmico Brasileiro deve 32.700.000 reais. A Irmandade Nossa Senhora do Rosário e de São Benedito dos Homens Pretos, nunca ouvi falar, deve 18 milhões de reais. O Mosteiro São Bento da Bahia deve 13.400.000 reais. A Igreja da Lagoinha, Batista da Lagoinha, da Ana Paula Valadão, cantora, deve 10.100.000 reais. O Centro Islâmico é o único devedor na lista dos 100 maiores devedores a não pertencer a uma igreja cristã, né? Uma matriz cristã. A soma de toda a dívida
de atividades religiosas com a Fazenda Nacional é de uma coisa boba, valor bobo, 1,5 bilhão de reais. Eu vou repetir. A soma de todas as igrejas, entidades religiosas no Brasil é de 1,5 bilhão de reais. Apesar de mais de 8.800 empresas estarem listadas, apenas 39 devem mais de 1 bilhão de reais. A lista inclui também atividades desenvolvidas por estas religiões, tais como serviços educacionais, de publicação de livros e de gerenciamento de hospitais, serviços educacionais, de publicação de livros e de gerenciamento de hospitais. Tá aí, pessoal. Muitos desses líderes aí são milionários, têm patrimônio bilionários. A igreja, com certeza a Igreja Universal do Reino de Deus também está aqui, só que ela não é uma das mais que deve, né? Por isso colocou aqui o top das 10 que mais devem, né? Com certeza ela está dentro dessas 100 entidades religiosas que devem muito dinheiro. Milhões, com certeza deve milhões, mas não chegou no patamar aí da Vitória em Cristo, do Silas Malafaia, da Igreja Mundial, do Valdomiro Santiago, da Igreja Internacional da Graça, do R. Soares, da Igreja Renascer em Cristo, do Estevão Hernandes, mas com certeza deve muito também. Compartilhe esse vídeo para as pessoas saberem, né, que os homens de Deus, líderes religiosos aí famosos, né, que têm patrimônios milionários, que são muito ricos, devem muito dinheiro. Como é que eles ensinam para o povo lá na igreja? Que não deve dever, que tem que pagar o dízimo, tem que pagar a oferta, tem que pagar suas dívidas? Como será que é um ensinamento lá? E o povo na miséria e na pobreza dentro da igreja, andando de chinelo, desempregado, com o aluguel atrasado, sem alimento, às vezes na geladeira, nos seus mantimentos. Essa é a realidade. Compartilhe esse vídeo, deixe seu dedinho no joinha, chicotada no like, espere seu comentário aí embaixo e se inscreva no nosso canal, porque aqui a gente traz a realidade. Pode ser que algumas pessoas fiquem chateadas com o canal, mas a gente tem que trazer o que é a realidade, né? Doa a quem doer, né? Fui. Aqui a gente só apoia o povo, que é o único que se lasca nesse país. Povo pobre. Fui.